Olá, esse é o Fala Zeppelin. Nós estamos aqui hoje com uma convidada especialista em negócio de vídeo. Nós vamos bater um papão aqui com uma militante também de uma pauta que é muito cara para mim, que é a igualdade de gênero, minimamente, né? E esse Fala Zeppelin é um programa realizado pelo Instituto Fênix e Humaniza Brasil em parceria com o CDL e a nossa patrocinadora oficial, a Lenda, que é a bebida 100% feminina e capixaba. E hoje nós estamos aqui com a minha amiga querida. Nós demos match rapidamente, né? A gente se encontrou e nunca mais se largou. Nunca mais largou, foi fulminante. É isso, mas quando os gênios se juntam é assim. É Ou mesmo. não. É mesmo. Alguém me perguntou sobre você outro dia. Você tem visto a Fabiola? Eu falei, menina, você nem sabe. Todo dia a gente se fala, a gente faz negócio juntas, entendeu? É um bate-bola assim. Foi assim mesmo. Não né? foi? Assim. Acabou. É como se a gente se conhecesse já há muito tempo, né? Troca informações e tal, o dia todo pedindo opinião e tudo mais. Isso é muito legal. Bom, então, hoje a gente tem as seguintes tags aqui, né, pra gente não se perder. Nós vamos falar sobre 3 tags: negócio de vídeo, cineclube e menstruação. E nós vamos começar fazendo uma apresentação. Você vai se apresentar brevemente, em menos de 30 minutos. Menos de 30 pelo minutos. amor de Deus. O mais difícil é isso, né? Porque é muita história pra contar. Mas vamos lá. Meu nome é Fabiola Mosini, né? Sou produtora cultural, trabalho na parte de audiovisual e musical. Sou ativista, trabalho como coordenadora do Segue o Fluxo e do Cine por Elas. E trabalho basicamente com o pensamento da igualdade de gênero, da visibilidade LGBTQIA+, né? Na verdade é LBT, né? E a ideia toda minha, né, pautada como a cultura ela pode ajudar a gente nessa igualdade de gênero. E negócio de vídeo. É esse negócio de vídeo, né? Conta pra nós o que é esse negócio de vídeo. O que tem dentro desse negócio de vídeo? Que parece que não é um negocinho, é um negoção. Você sabe que tá tudo certo falar sobre negócio de vídeo e ter a lenda do lado, porque a gente fala que trabalhar com audiovisual é uma cachaça. A gente fala assim, então tá certinho, casou certinho. Porque, exemplo, eu começo aos 15 anos a trabalhar com audiovisual. Eu tinha amigos que trabalhavam com audiovisual. Você não quer ajudar a passar a roupa, você não quer fazer uma figuração. E comecei, e desde então não consegui sair. Assim, tem hora que cansa, você fala, não quero mais. Aí você passa ali, passa um mês, você descansa e volta. Não quero mais negócio de vídeo. Não quero mais negócio de vídeo. Então, o negócio de vídeo é um mercado enorme chamado audiovisual. Aqui no estado, a gente teve uma crescente, hoje a gente tem uma produção muito grande de audiovisual, e hoje a gente tem profissionais que se formam aqui no estado e saem, vão para Rio, São Paulo, trabalhar em grandes produtoras. Né? A gente há pouco tempo teve o aporte da Lei Paulo Gustavo, que foi uma lei muito incisiva dentro do audiovisual, e hoje a gente tem aqui, nesse período de tempo, estou aqui falando com você, e eu tenho uma amiga que está gravando um longa pela Paulo Gustavo, e isso fomentou muito o nosso mercado. Então, o negócio de vídeo é um mercado audiovisual enorme, que envolve milhares de pessoas. Então, você tem a pessoa que grava, você tem o fotógrafo, você tem o operador de áudio, você tem o produtor, você tem o produtor executivo, dentro do negócio de vídeo, você tem uma gama que movimenta um dinheiro que é o que sustenta a gente aqui. Menina, você sabe que eu fiz um curso uma vez, lá no Instituto Fênix. O professor de audiovisual, que inclusive é um grande amigo, Ricardo Sá, sim. Ele fez esse curso e ele foi trazendo tanto staff, tanta gente do staff. Eu descobri que existe, inclusive, um cara que chama continuista. Importantíssimo, inclusive. Meu Deus, ele serve aqui. Você parou uma cena, aí ele tem que Ele tira uma foto mental do que estava e depois, quando vai continuar, você continua com a mesma roupa. Porque senão você tem um filme que o cara termina com uma roupa vermelha e daqui a pouco ele está com a roupa azul, né? Isso existe quando você faz filmes longos,
Né? Você vê seriados, hoje em dia você vai lá no YouTube, você vê gente que só caça os erros de continuismo, porque... tem esse conteúdo aí. Agora, tem um vídeo interessantíssimo do Porta dos Fundos, que eu acho que eles exemplificam muito o que é esse staff, né, que trabalha no audiovisual, que ele é tipo assim, uma conversa, aí a pessoa começa a falar que o orçamento do vídeo tá muito alto. Aí eles começam a retirar o serviço do vídeo e vai caindo a qualidade daquele vídeo. Totalmente. Mas é ótimo para exemplificar isso, porque, exemplo, na Paulo Gustavo, aqui a gente tem uma Paulo Gustavo muito... as pessoas do Conselho de Cultura aqui do Estado, elas são muito engajadas, né? Realmente, e a gente tem um audiovisual muito ativo, mas em alguns outros lugares não. Então, às vezes, eles colocam ali, ó, o prêmio para fazer um longa é R$30 mil. Gente, R$30 mil as pessoas não saem nem de casa, sabe assim? Porque só de pagar a van para tirar as pessoas de casa e levar... deu R$30 mil, entendeu? É isso, é uma coisa... você vê, acaba o filme, passa aquele elenco, aquele casting, né? Porque realmente é muita gente envolvida. A gente, para fazer isso aqui, olha quanta gente tem envolvida. Imagina um audiovisual que a gente faz o que não é para ser feito, né? Não é normal. A gente, exemplo, mais uma vez, elas estão gravando o enredo sobre duendes. Cara, é maquiador, é artes plásticas, é efeito especial, é produção de locação. É um trabalho que não é... liga a câmera e vão gravar. Não é, entendeu? E tem muito estudo. E é uma equipe muito grande e roda, e gera um movimento de economia muito grande, esse negócio de vídeo aí. Esse negócio de vídeo. E aí, esse negócio de vídeo, uma das coisas que tem dentro desse grande negócio de vídeo é o cineclube, né? Aí eu queria que você contasse para nós, assim, o que é um cineclube, porque eu tô com 18 anos, mas... De estrada, de carreira, exatamente. Mas vamos lá. Não tô tão novinha assim, né? Já tô, né, uma certa experiência. E fui participar pela primeira vez de um cineclube indo no seu cineclube. Eu não sabia como é que era o cineclube. Adorei. Aqui você fala que curtiu, depois você me conta a verdade. Não, mas eu gostei mesmo. Inclusive, eu senti falta de uma garrafa da Lenda lá do lado daquela pipoca. Olha, a gente pode colocar. A gente tem que colocar. Só que aí a sessão vai se estender um pouco mais, entendeu? Não vai... Então, esse negócio de cineclube, ele também é uma cachaça, né? A gente tem, hoje organizado, aqui a gente tem uma organização chamada OCA, que é o conjunto de todos os cineclubistas capixabas. Olha, então são muitos. A gente é organizado, parece que não, a gente é bastante. E a gente tem aqui um nome no estado, que é o Claudino, né? Claudino de Jesus, ele chegou a ser... desculpa, Claudino, se eu não estou falando direito, mas ele chegou a ser presidente da Federação Brasileira de Cineclube por muitos anos e depois latino-americano. Hoje ele é secretário latino-americano de cineclubes. E cineclube é coisa séria, parece que não, mas cineclube é uma coisa muito séria. Existe todo um planejamento e um plano de onde a gente quer chegar. Mas vou começar lá pelo Cine por Elas, né? Então, Fabiola, eu frequentei muito cineclube. Com esse negócio de gostar desse negócio de vídeo, como que a gente vê os filmes que a gente produz? Porque as salas de cinema, a gente tem esse problema, né? As pessoas colocam os filmes internacionais, filmes de Hollywood, o espaço da nossa sala de cinema, para cinema brasileiro, é um espaço para dar vazão. Para dar vazão à produção do audiovisual. Como que você vê local ou não, porque para que tem as mostras? Para que tem os festivais? Para você rodar, para você poder mostrar, olha, eu fiz um filme, para quê? Para mostrar para as pessoas. Então, o cineclube ele está dentro dessa cadeia de difusão do audiovisual e ele é importantíssimo, porque o cineclube na sua raiz, ele não cobra, ele é gratuito. Então, se você falar, poxa, eu queria fazer uma atividade cultural gratuita, temos o cineclube aí. Então, acho que aqui no estado a gente tem, eu acho que a gente tem mais de 50 cineclubes aqui no estado, que em suas variadas formas, porque o cineclube ele pode ser mais temático, ele pode
Ele tem essa liberdade. Ele pode ter pautas, né? Pode ter pautas. E tem como a gente saber onde estão esses cineclubes? Tem o site da OCA. Vamos colocar na descrição desse vídeo no YouTube. Aí, ó, OCA, aí, ó. Que vocês conseguem chegar no site da OCA e ver todos os cineclubes, os que tem mais próximos. E como eu fui frequentadora... E a periodicidade também, né? Porque... Eu imagino que cada um deve trabalhar com a periodicidade. Agora imagina que você foi ouvir falar sobre cineclube agora. Você me conheceu, aí eu te puxei para esse mundo mágico do cineclube. Mas tem gente que nunca ouviu falar sobre cineclube. E a coisa é uma lenha manter um cineclube. Hoje em dia a gente consegue manter o Cine por Elas, porque a gente participa dos editais, porque a gente corre atrás, porque a gente sabe a importância do trabalho que a gente está fazendo. A gente parece que é pequeno, mas não é. Pode ser menor do que salvar uma mulher realmente que está ferida, mas a gente também está salvando pessoas feridas de outra forma. E às vezes até aquela que está ferida mesmo, porque através das nossas ações a gente consegue fazer um grupo de apoio que ajude aquela que está ferida de verdade, né? Realmente ferida. O cineclube, ele tem essa coisa do grupo, né? Uma reunião de pessoas para falar sobre cinema, para falar sobre uma pauta específica, para se ver, para trocar informações. E isso é uma coisa que existe muito pouco, né? Isso também é dessa natureza humana. Eu começo a frequentar cineclubes muito jovem, aos 18, até o final eu falo minha idade. Aos 18 eu frequento o Feministas de Quinta, que era um cineclube que tinha no Metrópolis, que eram as mulheres que passavam os seus filmes, seus próprios filmes, porque era assim que a gente escoava a produção, e existiam, sei lá, 5 ou 6 mulheres no audiovisual capixaba. Olha. Lá. Hoje em dia, a gente tem sets inteiros só diversos, não vou falar nem só de mulheres, não, diverso, entendeu? Então, que tem mulher, que tem não binário, que tem trans, que tem... Hoje, a gente conseguiu tirar essa amarração de que o audiovisual tinha que ser um homem, tinha que ser um diretor ou fotógrafo. A fotografia a gente ainda está lutando um pouco, né? Eu acho que aqui no estado a gente tem 2 ou 3 fotógrafas só. Mas, assim, hoje em dia tem 3 fotógrafas, e a gente tem uma das melhores, que é a Úrsula Dart, né? Nossa, é uma deusa da fotografia. Então, é isso, né? Olha como o negócio de vídeo continua no cineclube, não tem jeito, a gente precisa escoar. Tá, Paulo Gustavo veio agora, a gente vai fazer um monte de vídeo. Onde que eles vão passar? Onde que a gente vai ver esses vídeos? Lá no Cine por Elas, entendeu? E o Cine por Elas nasce disso, dessa minha paixão. Fui completamente influenciada pela Feministas de Quinta. E aí, quando chego em Vitória de novo, depois das minhas andanças pelo mundo, falo, cadê? Qual cineclube que eu vou? Não tem. Não tem mais Feministas de Quinta, não tem mais nenhuma mulher que está fazendo cineclube. Eu falei, então eu vou fazer. Boa! Bora, eu que vou fazer. Então, ponto para as meninas. Agora sou eu que vou fazer. E aí a gente começa. E é explicar isso. O cineclube, ele tem, sim, uma importância de mostrar, escoar a nossa produção audiovisual, e que é grande. De dar valor a essa mulher, dar espaço a essa mulher para mostrar a sua arte. Fabíola, você não mostra filme de homem? Mostro filme de homem, sim. Mas não quando é uma equipe inteira, masculina, acho que eu não mostro, não. Mas quando é a protagonista, é bem tratada, quando a fotógrafa... Eu realmente tenho esse olhar de enaltecer esse trabalho da mulher dentro do set do audiovisual. Então, a gente acabou agora, na última sessão que a gente fez, eu falei da Úrsula, vou falar de novo, a gente passou o Ecos da Terra, que é um filme que fala sobre a agrocultura, agroecologia aqui no estado, com as mulheres daqui do estado, com os agroecologistas aqui do estado, que é feito pela Úrsula, pela Fernanda Cousemenco. E quando a gente foi ver, a gente tinha um salão de 30 mulheres falando sobre agroecologia. Reabastece as energias mesmo. Assim, a gente sai de lá
querendo lutar, saísse uma guerra, aí a gente já ia Não, e direto. porque muitas vezes, a gente fala muito sobre representatividade, né? Mas nós que estamos carregando essa pauta e realmente militando nessa área e tal, a gente também tem as mulheres, a gente também precisa dessa nutrição diariamente. Diariamente, porque não é bolinho. Não, é pelo amor de Deus! O que tem um pra fazer, tem dois pra dizer que tá ruim. Olha, mas a gente segue. A gente segue, a gente não bicha faz pros outros, a gente faz pra gente. A gente faz pra gente. Agora, a gente é feliz assim. Eu queria que você trouxesse aqui, né, pra quem tá assistindo esse conteúdo, uma visualização de como que é, assim, quando a pessoa chega no cineclube, como é que é o seu cineclube, por exemplo, assim, como é que é, o que que ela vai, como é que vai ser, assim, quando ela chegar lá, vai fazer o quê, depois vai fazer o quê, como que funciona? Você chega no cineclube, sempre tem uma introdução, as pessoas te recebem, tem a recepção é uma parte da estrutura do cineclube, depois você vai sentar e ele vai te propor um filme. E você vai ver aquele filme junto com as outras pessoas. E qual é a diferença, né? E normalmente, quando você vai num cinema, você vê que é muito difícil a pessoa ir sozinha no cinema. O cinema é uma coisa que é coletiva. Você não vai no cinema sozinho, você sempre chama alguém para vir, porque o importante do cinema é você trocar depois. O que você achou do filme? O que você gostou? Qual parte que você mais gostou? Né? Então, ali você tem uma roda de conversa depois, muitas vezes até com o próprio diretor, que vai falar coisas. Nossa, essa cena foi muito difícil de fazer. Nossa, aqui eu usei uma lente muito específica para dar esse efeito. Vocês sentiram esse efeito? E aí tem essa troca. E aí, às vezes, pessoas que não têm nada a ver com audiovisual começam a enxergar. Eu vejo que as meninas lá do Cine por Elas, por exemplo, elas começaram a ver filmes muito comerciais. E hoje em dia elas me falam, Fabíola, passa mais documentário. Aí eu falo, oi! Aí às vezes eu coloco a animação, elas falam, nossa, Fabíola, nossa, nunca tinha visto uma animação assim tão boa. Aí eu falo, gente, é porque a gente às vezes fica muito bitolado com que a televisão mostra pra gente, o que é que Hollywood está propondo pra gente no cinema. Aí abre uma gama, assim, olha, um mundo de filmes que não estão no catálogo da Netflix pra gente ver. E elas são, assim, eu percebi que existe naquele conjunto ali uma certa intimidade, né? É isso. As pessoas se conhecem. É o afeto. É o afeto. Eu sempre digo que o principal do Cine por Elas é o afeto. Então, o Cine por Elas nasce como um local para a gente tratar das pautas e das lutas diárias das mulheres. E quando eu falo mulheres cis, trans, negras, LGBTs, mães, porque são pautas todas que são escondidas, para falar sobre o trabalho da mulher, sobre o amor da mulher negra. A gente traz todas essas pautas que estão meio escondidas, assim. A gente coloca elas ali, a gente fala, e ali acaba virando um ponto de afeto, porque as pessoas, elas falam e elas são ouvidas, e ali não tem eu sofro mais, eu sofro menos, eu sei mais, eu sei menos. Está todo mundo igual ali, está todo mundo aprendendo junto. E aí uma ampara a outra, e aí fica mais leve seguir. Então, a gente hoje tem um grupo, acho que de quase 50 mulheres que vão se intercalando. Flutuando. Né? Vão flutuando. Aí aparece 30 em uma, 20 na outra, 15 na outra, mas elas vão. E quando elas saem de lá, elas falam, Fabíola, nossa, reabasteci. Precisava ter vindo mesmo. É isso, e é isso. Eu acho que a gente tem que ter um posto de gasolina, lá é o nosso posto de gasolina, a gente se reabastece lá, juntas, lutando, falando, expondo, né? Porque às vezes as conversas são muito rasas, entendeu? A gente fala, pauta trans, mas o que é a pauta trans? Então vamos trazer uma trans para vir aqui e falar pra gente o que é a pauta trans mesmo? A gente tá falando que a gente participa da pauta trans. Vem cá, ensina pra gente, fala com a gente, abre aqui essa conversa com a gente, puxa a nossa orelha. Para isso, entendeu? Eu tô sentindo assim que o cineclube ele tem uma pegada meio que um culto, né? Mas eu tô falando culto, vamos pegar a epistemologia da palavra. Eu tô falando nada relacionado à religião, mas assim, o formato. Mas é uma religião. Não, pergunta ao cineclubista. É uma religião. Não, mas vamos pegar. É semanal, tem o horário do culto. Tem.
Tem a pastora, que é você, recebendo. A pastora Fabiola. A pastora Fabiola recebendo. A sua horda de ovelhas. A horda de ovelhas. Eu gostei, Tem eu as gostei. cadeirinhas. A gente só não ganha igual o Passa a mensagem. Ó, tem uma mensagem. Tem. Né? Depois tem as palavras. Olha só que maravilha. É uma construção coletiva. E Não tem essa egrégora criada, entendeu? Tem. Eu tô relativizando aqui, brincando, mas na verdade é um tom de brincadeira, mas não é brincadeira. Tem essa energia, sim, tem essa né? egrégora. E esse aspecto nutridor que ele transcende, né, a asepsia básica da palavra, né, que seria a ingestão de alguma coisa, mas simbolicamente existe uma nutrição ali que está acontecendo. Sim. E que alimenta essa egrégora, esse grupo, se ali retroalimenta. E lá tem pipoca exatamente por isso, porque a gente entende que alimento é amor. Então a gente coloca a pipoca, porque combina com o filme, mas porque a gente também, ali a gente está se alimentando mesmo daquela energia que existe exatamente isso. Mas um pouco menos mística, a gente também... É um espaço em que a gente pode ser a gente. Bom. E quantos pouquíssimos espaços a gente pode ser a gente, para falar das nossas coisas, sem ser silenciado, sem interromper. Primeiro que a gente fica trabalhando o dia todo, né? Então, aquilo ali é um break do dia, assim, de trabalho, onde a gente tem que se censurar, né? 24 horas, tá sempre se censurando. Então, mas aqui, fala para nós, então, sobre a nossa última tag. Consigo. Ai, meu Deus, vamos lá. Que é sobre menstruação. Como que essa conversa chega na menstruação? Conta para nós sobre esse projeto que tem a ver com isso. E também gostaria que você comentasse, né, sobre esse tabu, que eu acho que a gente pode falar sobre isso como mesmo. Um tabu. E a relação desse tabu, não só com o seu projeto, mas a relação desse tabu com esse negócio de vídeo, em termos assim, do mercado audiovisual. Manda para nós. Mando, em menos de 5 minutos. Ó, é o seguinte, gente, no começo do Cine por Elas, a gente ainda fazia ele em formato live, porque a gente estava em pandemia, né? O Cine por Elas nasceu em 2020, no meio da pandemia, exatamente porque tinha muitas mulheres dentro de casa sofrendo violência, a gente queria ter uma porta para conversar com essas mulheres. Então, ainda em pandemia, a gente foi fazer uma live sobre dignidade menstrual, que é um assunto que tem a ver com a questão de muitas mulheres não terem acesso a absorvente, a água, a limpeza, a banheiro. E hoje em dia você fala, eu vou no banheiro, você pensa, tem papel higiênico? É simples. Mas imagina que uma mulher menstruada, ela não tem acesso, assim, fácil, a um absorvente. E hoje em dia foram vitórias, desde 2020 para cá foram vitórias, graças a Deus é uma pauta vitoriosa. Hoje em dia a gente tem um programa do governo que você faz um cadastro único, vai na farmácia e você consegue pegar os absorventes, mas não era assim. Até o começo do ano passado não era assim. Existem muitos projetos no Brasil todo sobre dignidade menstrual. Eu não inventei a roda, não. Entendeu? Eu só olhei ali e falei, opa, o que eu preciso? E com o meu olhar de audiovisual, eu entendi que mais do que dar o absorvente para a mulher, que é importantíssimo, eu precisava dizer para ela que estava tudo bem menstruar. O tabu é tão grande, é tão aprisionador. Essa mulher acha que isso é uma doença, que isso é uma maldição, que ela está errada. Tem mulher que não conversa com o marido enquanto está menstruada. É uma prática... É um tabu, é uma convenção da sociedade que limita a gente tem que ter vergonha de menstruar. Isso é mais uma forma de violência contra a mulher. É uma grande violência contra a mulher, porque é a questão dela nem entender do autocuidado com ela. Essa mulher, ela não tem essa liberdade de conversar com a menstruação dela, de falar, nossa, esse mês eu me alimentei mal, então minha menstruação talvez venha um pouco mais de cólica. Ela nem entende que essas coisas estão correlacionadas, que, nossa, é melhor eu não marcar essa reunião nesse dia, porque eu vou estar na minha TPM, eu vou estar no meu período em que, eu não vou marcar essa festa nesse dia, porque eu vou estar naquele meu período que eu vou estar mais reclusa, eu não vou querer sair das... E outra coisa, hoje em dia não, né? E isso é um fato, gente. Isso é um fato. Isso não é tão não.
tão natural. natural. É tão natural. Mas não é natural pra gente aqui que tá conversando agora e a gente colocou esse assunto na mesa. Mas, gente, tem lugares que você fala a palavra menstruação, a pessoa fala, você tá falando isso aqui, cara, constrangedor. Por que é constrangedor? Por que tem que ser constrangedor? Foi construída uma imagem. Claro. Então, aí onde está o cineclube e o negócio de vídeo? O negócio de vídeo, Eu, como cineclubista, entendi que, na verdade, foi toda uma construção imagética para dizer que a menstruação é uma coisa ruim. A gente nunca foi dito pra gente que a menstruação pode ser uma coisa natural, boa, saudável, que te diz até da sua saúde mesmo. Ela sempre é uma coisa ruim. Filmes. Carrie é estranha. A menina menstrua e começa a ter telecinese. Gente, jura? Olha que servição! Uma maravilha, né? E foi para o mundo inteiro o filme. Super conhecido. A gente sempre fala esse exemplo. Você acompanha uma novela, acompanha uma série. A mocinha está lá, você acompanha a mocinha nascer, casar, ter filho, morrer. Quantas vezes essa mocinha menstrua? Nunca menstrua. Você nunca vê a menstruação dessa menina. Agora, a vilã menstrua. A vilã menstrua. Entendeu? É uma construção. E aí a gente precisa, hoje em dia, cuidar dessas mulheres em que essa imagem da menstruação ruim foi aprisionante, machucou elas, e também cuidar dessas novas gerações que é da internet, que tem toda essa informação aí, mas e tem muitas dúvidas. A dignidade menstrual, ela não é sobre eu dar um absorvente não é sobre eu costurar um absorvente. Ela é sobre eu te mostrar como você pode passar o seu período menstrual, que são muitos anos, são quase 40 anos, sem você se agredir, você cuidando de você mesmo e cuidando do meio ambiente, né? Lá no Segue o Fluxo a gente fala sobre absorventes reutilizáveis, né? Que são os absorventes que a gente lava. Porque se você pensar, se todas as mulheres que estão tendo acesso ao absorvente agora, vamos jogar esse absorvente fora, e esse absorvente vai ficar 400 anos para se decompor na natureza, daqui a pouco a gente não tem espaço para colocar os absorventes. Então, é vestido curto, né? A gente puxa daqui e aparece dali. Então, a gente tem que começar... É um progresso. Nós temos absorventes. É massa. Agora, a gente tem que começar a pensar na educação dessas meninas, né? Alta militância. Pensar na educação dessas meninas e a desconstrução dessa imagem negativa da menstruação. E é isso que é o Segue o Fluxo. É um projeto sobre desconstrução do tabu, sobre autocuidado, sobre saúde da mulher. É isso que é o Segue o Fluxo. As mulheres que entraram, a gente teve 60 mulheres que fizeram o projeto junto com a gente, e as 60 são nossas amigas de trocar o WhatsApp, e continuam indo no Cine por elas, e elas falam, Fabiola, assim, foi o tempo que eu consegui transformar a minha visão sobre mim mesma. Porque é isso, a menstruação tem muito a ver com a nossa imagem própria também. Olha como é que esse negócio de vídeo, aonde esse negócio pode chegar, gente? Nós saímos do negócio de vídeo para a menstruação. Que volta para o negócio de vídeo. E para ecologia. Tá tudo. É muita coisa para a gente se preocupar, né? Realmente, ninguém disse também que seria fácil, né? Não é. Não é que a gente é braba. A gente é braba. Bom, gente, essa foi Fabiola Mosini, uma maravilhosa que mexe com esse negócio de vídeo, que é um negoção enorme, cheio de camadas para a gente explorar. Eu espero a gente poder falar mais sobre esse assunto aqui em um outro momento. Mas esse é o Fala Zeppelin, tudo que é bom dura pouco. Eu queria só agradecer aqui, eu tenho que agradecer a Debbie, que foi a primeira pessoa que falou para mim sobre esse negócio de bioabsorvente, esse negócio de vídeo. E foi a partir dela que eu tive essa motivação de estudar e de entrar. E acho que sim, a gente tem que dar referência a quem vem antes, a quem introduziu. Então, esse aqui é o meu alô para a Debbie. Claramente nós faremos isso, inclusive se a gente puder fazer uma boa descrição, mencionando tudo que foi citado nesse episódio aqui, porque senão a gente não cria rede.
A gente tem que dar essa referência para as pessoas poderem buscar também, né, por conta própria, né, esses outros locais, esses outros cineclubes, essas mulheres de referência, conhecer o trabalho dessas pessoas, né, e seu e o meu, enfim, dar referência para criar rede, né, porque senão, no fim das contas, nós não estamos construindo direitinho. Ninguém cria nada. Assim como tem outros projetos de dignidade menstrual que está aparecendo, ninguém cria nada, entendeu? E a gente sempre tem um ancestral, a gente tem a quem recorrer. E a gente vai tendo. Eu tive Úrsula, eu tive Virgínia, tive Débi, a gente sempre tem, mas também são mulheres excepcionais, né? E é por isso que a gente tem lá no Cineclube mulheres que inspiram, porque a gente tem mulheres que inspiram mesmo. E tem mesmo, e tem muita mulher boa. E todo dia eu chego em casa e eu penso, nossa senhora, eu conheci outra mulher boa. Tem muita mulher boa, realmente tem, assim, e elas têm que servir de inspiração, elas servem de inspiração diária pra gente poder servir de inspiração pra alguém. É isso. Não é? Criando realmente uma grande rede. É isso aí, gente. Nosso Fala Zé Pelim chegou ao fim. E esse é um projeto realizado pelo Instituto Fênix Humaniza Brasil em parceria com o CDL Vitória e a Lenda, que é a nossa marca de bebidas 100% feminina e capixaba. E eu espero vocês. Até a próxima. Fala Zé Pelim.